Então, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai assistir esse caralho de vídeo. Vamos entrar então no último vídeo da nossa aula 4, que é ainda dentro de ecologia comportamental, mas agora especificamente comportamento reprodutivo. É a parte que eu mais adoro ecologia comportamental e é o que eu trabalho como pesquisa mesmo, por isso ela é mais interessante de todas. Eu vou tentar não me estender demais, porque obviamente como é a parte que eu mais gosto, eu tento me empolgar, tá bom? Então tentarei seguir na mesma linha das anteriores. Oremos para que dê certo. Vamos lá. Olha só. Quando a gente fala em comportamento reprodutivo, uma das coisas que normalmente vem na cabeça da gente é a existência de dimorfismo sexual, né? Então, um macho e uma fêmea com características diferentes. Então, isso aqui, antes que o demônio me fale que isso aqui é um pavão, isso aqui é um fazão, tá? Não me mata de vergonha, não, tá? E isso aqui é o macho e isso aqui é a fêmea, tudo bem? Isso não vai acontecer em todas as espécies conhecidas, mas uma parcela bem grande de espécies. Os machos tendem a ser muito mais conspícuos, tá? Para mostrar que eu sei aqui português, eles tendem a ser muito mais visíveis, chamativos, ornamentados do que as fêmeas, tá bom? Isso tem a ver um pouquinho mesmo com comportamento reprodutivo, especificamente com uma coisa chamada seleção sexual. Então, olha só. Primeiro vídeo eu falei de seleção natural. Aí lá no quarto vídeo eu falei de seleção de parentesco. E agora eu vou falar de seleção sexual, tá bom? Então, seleção sexual, ela foi proposta por Darwin, se eu não me engano, um ano depois dele publicar o livro sobre evolução por meio de seleção natural, tá bom? E basicamente ele tentava usar, ele propôs a seleção sexual para explicar por que muitas espécies, os machos têm características muito chamativas, que deveriam, por exemplo, reduzir a sobrevivência, porque eles ficam muito mais visíveis a predador, tá? Então isso era um desafio para a explicação. Vocês vão achar vertentes que consideram que seleção sexual é uma parte da natural e vertentes que consideram que seleção sexual é um processo diferente de seleção natural. O final é a mesma coisa, é produção de filhotes, tá? É aptidão. Mas a via pelo qual ela atua, ao meu ver, eu estou no grupo que considera que seleção sexual ela tem uma via diferente da natural, tá bom? Então, diabos é seleção sexual. Vai ter isso aqui, ó. A gente tem definições, mas acho que 2010 ela é bonitinha, que é seleção de características associadas à competição por parceiros reprodutivos. Então, isso funciona, se aplica tanto à competição entre machos pelo acesso a fêmeas, quanto à competição entre fêmeas pelo acesso a machos, tá bom? Obviamente, só vai se aplicar a bicho com reprodução sexual. Vocês me matam de vergonha. E bactéria? Bactéria é mitose, cara. Tá bom? Olha só, vamos falar de sexo, odeio. E toda vez que eu falo de sexo, eu tenho certeza que a única coisa que vocês estão pensando é isso aqui, porque é biologia, entendeu? A gente gosta de bichinho, gosta de pretinha. Ninguém pensa nisso aqui, não, tá? A gente é gospel, pra que isso aqui? Mas, um assunto super importante dentro de sexo, ou que super recorrente, também é isso aqui, tudo bem? Que o nome técnico em seleção sexual, quem estuda seleção sexual, é conflito de interesses. Por que aparentemente o que determina o sucesso reprodutivo de um macho não é a mesma coisa que determina o sucesso reprodutivo de uma fêmea? E isso tem muita relação com o que é o macho, como a gente define o macho e como a gente define uma fêmea. Então, muita gente, quando eu pergunto isso aqui, fala assim: é o genoma XY e XX. Não, isso é para humano. Para uma série de outras espécies, a definição é completamente diferente, às vezes isso nem existe. Como mostrei no vídeo anterior, Hymenoptera é CN2N, em ave muda completamente o sistema, tem outras que não tem nada a ver com XY ou XX. Então, gene não resolve. É a presença de um órgão intromitente e um órgão receptor. É mesmo, é fecundação externa, caralho. E peixe, sapo, esses bichos que reproduzem por lá de fora, não tem isso, tá bom? Então, na realidade, uma definição universal sobre o que é macho e fêmea, ela não existe. Mas tem uma que é próxima de universal, tá bom? É bem pertinho. Foi proposta por um cara chamado Bateman em 1948, tá? E ele falou o seguinte, olha, para a maioria das espécies, ele fez um trabalho com Drosophila, para variar, mas ele conseguiu chegar a uma definição geral. Para a maioria das espécies, os machos são aqueles indivíduos que investem muito pouca energia em cada célula reprodutiva. Então, se a gente pensar no gameta, ele não precisa ser móvel, mas ele produz gametas pequenininhos, com baixo investimento. E fêmea vão ser aqueles indivíduos
que investem muita energia em cada gameta. Deixa a gente jogar aqui pro meio. Vai. Não quer. Obrigado, fiz besteira. Tudo bem? Então, as fêmeas, elas vão ter um alto investimento energético em cada gameta. Isso gera uma diferença gigante entre o tamanho ou investimento energético de gameta por macho e por fêmea. Só que qual que é a consequência disso? A consequência disso é que macho produz, em média, uma quantidade assustadoramente maior de gametas quando comparado com as fêmeas. Então, o montante energético é sempre parecido, o total. Tá bom? Mas como é por gameta, o macho produz muito mais gameta do que fêmea. E isso leva a uma consequência. Porque um macho ele é capaz de fertilizar várias fêmeas ao longo da sua vida e ele ainda tem suprimento de gameta. E uma fêmea, um único macho é capaz de fertilizar todos os gametas dela. Pensa, uma mulher, quantos filhos ela teria ao longo da vida se ela decidisse fazer produção contínua? Assim? Engravidou, teve o filho, engravidou de novo, teve o filho, engravidou de novo, teve o filho. Então, ao longo da vida adulta dela, ela vai ter, não sei, 30, 40. E assim, se alguém falar que tem 40 filhos, a gente já fica assim, gente, já é Guinness, tá bom? Se um macho, um homem, diz que teve 40 filhos, a gente automaticamente imagina que foram com mulheres diferentes e não parece algo inconcebível, justamente porque tem a ver com essa quantidade de célula reprodutiva e do custo total de produção de cada filhote. No nosso caso, a gente tem um custo da gestação que os machos não têm, que as fêmeas têm, que gera uma desproporção gigante, tá bom? Mas isso quer dizer o seguinte, o macho, ele aumenta, o sucesso reprodutivo dele, ele aumenta muito se ele copula com mais de uma fêmea. Então, quanto mais fêmeas um macho é capaz de fertilizar, maior tende a ser o sucesso reprodutivo dele. E a fêmea, ao contrário. A escolha de um macho... Opa, deixa eu ir por baixo aqui. A escolha de um macho de qualidade, dado que esse macho fertiliza vários dos gametas da fêmea, isso afeta muito o sucesso reprodutivo da fêmea. E pensa, do ponto de vista de uma fêmea, perder um filhote é muito mais custoso do que do ponto de vista do macho, porque ela tem um número muito mais restrito de filhotes. Mas, Paulo, isso acontece em todas as espécies? Não. Tá bom? A gente tem espécies em que a gente tem custos adicionais. Por exemplo, o caso clássico, o cavalo marinho, a gestação ela é feita nos machos. Então, isso cria um outro tipo de desbalanço, que agora o custo energético maior vai para o macho, eles tendem a ser mais seletivos e as fêmeas menos seletivas. Tem algumas espécies de aves em que isso ocorre também, tá bom? Então, isso aqui tende a ser o quê? Um padrão geral, mas que essas nuances vão ser importantes, porque o que importa no final é o custo parental total, tá bom? Mas, na maioria das espécies, as fêmeas tendem a ser mais seletivas que os machos. Tá? Justamente por conta desse custo de produção de cada gameto, de cada filhote. E aí, isso acaba gerando uma situação em que qualquer característica do macho que aumente a chance dele ser escolhido, ser selecionado por uma fêmea, tende a ser extremamente favorecida nos machos. E na fêmea, esse componente de ser selecionada pelo macho, isso é mais fraco. Não é que não exista, mas é mais fraco. Então, isso acaba favorecendo adaptações extremamente diferentes nos machos, na maioria das espécies. Então, meu amor, olha só, se você tem Globo Repórter em casa, eu tenho Discovery Channel porque eu sou rica, vocês vão ver vários exemplos disso nesses documentários da BBC. Por exemplo, tem espécie em que os machos, basicamente, como é que eles vão fazer para conseguir essas cópulas, e tem espécie em que os machos vão mostrar para a fêmea. Tudo bem? Eu sempre falo para as pessoas, olha para cá, não olha para cá, olha para cá, não olha para cá, olha para cá, não olha para cá. Estou falando para as pessoas ou para mim, ninguém nunca vai provar, tá bom? Mas isso aqui é uma ave do paraíso, isso aqui é um macho, então ele abriu as penas da cauda, tá bom? E isso aqui é a fêmea. Então esse macho, ele exibe uma série de comportamentos associados a um display, a uma exibição visual, e a fêmea decide se vai acasalar com o macho ou não, se isso aí estiver dentro dos padrões dela. Então, os machos podem se exibir para as fêmeas por uma via visual. Dizer a única forma? Não, coração. Ele pode cantar para a fêmea. Ah, Judite. Tem espécies nas quais os machos emitem sons, tá? E esses sons são usados como pistas de qualidade ou de atratividade para as fêmeas. Tem espécies em que os machos eles cozinham para a fêmea. Isso aqui é uma mosquinha predadora, tá bom? Isso aqui embaixo que a gente chama de presente nupcial. Essa mosca predadora, os machos eles pegam presas, envolvem essas presas em seda
E a fêmea decide se vai acasalar com o macho ou não com base nesse presente. Então, basicamente, para a fêmea ter acesso ao presente, só acasalando. Tudo bem? Tem espécie que não é predador, por exemplo, borboleta, mas os machos fornecem um espermatóforo, que é uma glândula com espermatozoide, e além do dentro dessa glândula vai um monte de nutriente que a fêmea pode usar. Isso acontece em algumas espécies de grilo também. Mas o macho também pode mostrar para a fêmea que ele é um bom pai. Tudo bem? Deixa eu botar aqui. Me atrapalhei de novo. Então, isso aqui é uma barata d'água, tá? Isso é um macho. A fêmea, ela põe no dorso do macho. Isso aqui são os ovos da fêmea. E esse macho cuida da prole, tá? Então, esse bicho é aquático, ele sobe para a superfície para oxigenar os ovos, ele defende os ovos contra a predação, tá? E o critério de escolha do macho pela fêmea frequentemente está associado a características que possam indicar que ele cuida bem ou não cuida bem da prole. Em opinião, tem muitos casos que são assim também, tá? Tudo isso que eu mostrei para vocês, esses 4 exemplos, são exemplos que a gente chama de seleção intersexual. Então, o que é a seleção intersexual? É quando características dos indivíduos de um sexo são favorecidos porque aumenta a chance de serem escolhidos por indivíduos de sexo oposto. Então, vão ter casos em que a fêmea ornamentada ela exibe características para o macho escolher, tá bom? Mas a gente vai ter espécies também nas quais os machos brigam pelo acesso às fêmeas. Opa, me atrapalhando aqui de novo. Que foi o que eu trabalhei no meu doutorado. Esse aqui é o bichinho que eu estudei, a borboletinha. Esse aqui são 2 machos de uma espécie de borboleta que chama Paractimoides prônios. E eles brigam pelo acesso a territórios de acasalamento. Então, são manchas de sol dentro da floresta. E eles brigam pelo acesso exclusivo porque as fêmeas vão nesse lugar só para reproduzir. Então, isso é muito comum em algumas espécies de alce, mosquinha, lagarto, ave, enfim. Várias espécies os machos têm o que a gente chama de interação agonística. Eles brigam entre si pelo acesso exclusivo, ou direto à fêmea, ou a um território de acasalamento. E agora não é mais, então, seleção intersexual, seleção intrasexual. Então, isso vai acontecer quando as características dos indivíduos de um sexo são favorecidas porque elas aumentam a chance deles vencerem disputas contra indivíduos do mesmo sexo pelo acesso parceiro reprodutivo. Por exemplo, tem uma espécie de ave, que é a cigana, jacana, que as fêmeas as fêmeas brigam pelo acesso aos machos porque elas põem muito mais ovos do que os machos são capazes de cuidar. Então, uma fêmea ela pode deixar ovos ninhados ou posturas com até 4 machos para cada um dos machos cuidar da postura. E elas tendem a brigar pelo acesso a esses machos, tá bom? Só que eu fiquei falando o tempo todo que fêmea vai selecionar macho com base em característica dele. No caso da luta é mais fácil, né? O indivíduo mais forte tende a vencer. Por que uma fêmea escolhe um macho de uma espécie, por exemplo, que é mais vermelho, ou mais azul, ou tem uma pena mais aparecida? O que leva à evolução de algo tão estranho, tá bom? Falei estranho, vou falar coisa pior. Mas aí a gente vai ter 3 processos principais. O primeiro, que é o mais viajado de todos, é a seleção desenfreada. A lógica dele é o seguinte. Imagina que a fêmea, ela naturalmente prefere macho com determinada característica. Ela pode ter um desvio de atenção. Então, tem fêmeas que gostam de azul e elas ficam perto de coisas que são azul. Se o macho tiver uma mancha azul, ela vai se aproximar do macho. Isso aumenta a chance do macho acasalar. Tá bom? Se essa preferência ela for herdável, uma vez que essa fêmea reproduziu com esse macho, as filhas devem herdar a preferência. E os filhos devem herdar a característica. Então, imagina, as filhas vão herdar a preferência por azul e os filhos vão herdar o azul do pai. Só que a gente tem variação genética entre a prole. Então, dos filhos, aquele que for mais azul vai tender a ter mais atratividade para as fêmeas. E isso gera, então, uma retroalimentação positiva em que a gente tem a preferência e a característica sendo favorecidas a cada geração. Por isso o nome seleção desenfreada. Porque a única coisa que vai frear isso aqui é se um aumento da característica reduzir, por exemplo, sobrevivência. Então, a seleção natural acaba barrando o avanço disso aí, quando ela já está extremamente exagerada. Parece bizarro, gente, mas tem espécies em que, de fato, isso parece acontecer. Mas, além disso, a gente tem 2 outros mecanismos, bem comuns também, que são o que a gente chama de benefícios diretos ou indiretos. O que é isso? Esses benefícios eles acontecem quando uma determinada característica exagerada do macho ela indica algum benefício que essa fêmea vai receber ao acasalar com o macho. Então, por exemplo, um macho de passarinho que tem uma pena extremamente extravagante, se a fêmea acasalar com ele, é possível que ela ganhe um presente nupcial ou um cuidado parental mais eficiente. Isso é um benefício direto. A fêmea está levando uma vantagem ao acasalar com aquele macho.
Por outro lado, também pode haver um benefício indireto, tá? Então é e ou, não necessariamente tem que ser os dois, tá? Imagina que esse macho, que é mais colorido, que é mais vistoso, que tem um canto mais custoso, é um macho que tem esse canto indica que esse macho tem um sistema imune extremamente eficiente, tá? Então, como ele tem um sistema imune eficiente, ele desenvolveu bem, consegue fazer um canto eficiente. Se esse sistema imune for herdável, uma fêmea acasalar com ele, ela em si não ganha nada, mas a prole vai herdar um sistema imune eficiente. Então, um benefício indireto vai para a prole da fêmea. Então, são dois outros mecanismos que poderiam explicar a evolução disso aí. Mas tem estudo disso, Paulo Henrique, para caralho. Tem um monte de estudo, cada um mais bacana sobre o outro. Eu trouxe só um para vocês verem, que é com esse Melospisa georgiana, também conhecido como corvo dos pântanos, não sei porquê, porque para mim é um sabiá, um pardal. Mas, enfim, o que acontece? Nessa espécie, os machos exibem cantos que são usados como pista para a seleção de parceiros pelas fêmeas. E aí a gente pode ter dois extremos aí de uma variação de novo que é contínua. A gente pode ter cantos que são longos e variados. Isso aqui é um sonograma, é como se fosse uma figura de como é o canto. Cada risquinho é uma nota, sabe? Isso aqui é a duração dele. Então, cantos que são longos e mais variados, ou cantos que são mais curtinhos e pouco variados, tá bom? O que acontece aqui é que as fêmeas tendem a produzir os cantos que são mais longos e variados. E já se sabe que existe uma limitação física. Produzir esses cantos aqui é muito mais difícil do que esses cantos aqui, tá bom? Mas, o que será que a fêmea ganha? Será que é um mecanismo de seleção desenfreado? Então, ela escolhe esse canto porque ela tem preferência e o filho herda e não tem nenhum benefício associado? Ou será que ao copular com esse macho, a fêmea ganha alguma coisa? Então, para entender isso, o que esses pesquisadores fizeram foi pegar o estagiário, né? Falar assim, olha, eu te dou uma colher de açúcar. Se você for no campo correr atrás dos passarinhos, capturar eles e marcar para mim. Então marcaram os passarinhos, aliaram tudo e foram acompanhando o que esses passarinhos estavam fazendo em termos de canto e de reprodução, tá bom? Isso aqui foi a primeira informação que eles tiveram. Isso aqui é uma medida de desempenho vocal. Basicamente é quanto que esse canto desvia do canto mais difícil de ser feito. Então imagina que você tem um canto perfeito, tá bom? A Adele, e você tem o resto. As pessoas vão querer me matar, mas Beyoncé, as outras que não cantam tão bem. Mentira. Então, essa medida de desvio é o quanto cada canto vai desviar, vai destoar desse canto, que seria o canto mais difícil de ser feito, tá bom? Então, valores próximos de zero são cantos muito bons, porque eles desviam pouco do melhor canto. E valores diferentes de zero são cantos que desviam muito, então não são cantos muito bons. E aí eles já mostraram, por exemplo, que indivíduos com mais de 2 anos tendem a ter um canto que desvia muito pouco desse canto bom do que indivíduos com até 2 anos. Tá? E isso tem a ver com o componente de experiência. Esses indivíduos aqui são adultos que já reproduziram mais vezes. E nessa espécie, o macho fornece cuidado paternal. Então, o canto bom indica que esse é um macho mais experiente, tá bom? Que consegue cuidar melhor da prole. Então, possivelmente, tem um benefício direto associado a isso aí. Além disso, eles fizeram o seguinte, aqui a mesma medida de desempenho vocal, quanto mais próximo de zero, melhor, tá bom? Desvio para baixo ou para cima não é bom. E isso aqui é a massa do macho. E eles viram então que machos maiores tendem a ter um canto que em média desvia menos, tudo bem? Então machos mais velhos, com maior massa, tendem a produzir os melhores cantos, que indica que as fêmeas podem estar ganhando benefícios diretos em termos de cuidado parental, porque esses machos maiorzões conseguem defender o ninho e o território com maior habilidade. Beleza? Eu acho que acabou? Sim. Então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, seleção sexual. Assim a gente está fechando então esse bloco da aula 4, tá bom? Que aí eu só vou ver vocês nunca mais, porque acabou minha participação na disciplina. Mas a gente ainda vai ter um encontro síncrono para discutir algumas atividades, tá bom? A atividade em si eu não vou passar no vídeo, mas ela já vai estar no Moodle para vocês desenvolverem para entrega no dia 18. E isso aqui são as principais referências que eu usei para construir todo esse bloco de vídeos referente à aula 4, tá bom? É basicamente isso, pessoas. Obrigado por terem coragem de assistir até aqui, porque eu já estou destruído, porque eu gravei todos esses vídeos em sequência e saí picando. Beijão!